Olá, um excelente dia para você em nome do Senhor Jesus. Chegamos a mais uma terça-feira, finalzinho do mês. Hoje é dia 29 de abril de 2025. Um excelente dia para você que está aí me ouvindo, uma excelente terça-feira e que o Senhor Deus ele possa manifestar a graça dele aí sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus, viu? Estamos chegando na reta final deste mês, o mês está acabando, amanhã é o último dia, mas eu creio que Deus ainda tem bênção, Deus ainda tem maravilhas para ministrar sobre a tua vida em nome de Jesus, e é isso que nós viemos aqui fazer, né? Trazer um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem compartilhado conosco. Eu quero também compartilhar esse pão com você em nome de Jesus. Hoje eu quero começar aqui uma nova série em 3 partes. Hoje nós iremos falar sobre a bênção e a direção do Espírito Santo. Eu sempre costumo dizer que a bênção e a obediência, ou seja, a direção, o direcionamento, elas andam sempre juntas, né? Então, para você que talvez aí está precisando de algo de Deus na sua vida, eu gostaria que você prestasse muita atenção nessas 3 séries que nós vamos hoje, amanhã e quinta-feira, dia 1º. Eu quero trazer para você essas 3 partes desta mensagem de algo que Deus tem falado bastante ao nosso coração. E o nosso texto base de hoje é Romanos capítulo 8, versículo de número 14, que vai dizer o seguinte para nós: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que interessante, que bonito esse texto. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que vale a gente entender aqui é: Deus não faz acepção, né? Exceção de pessoas, ele não faz escolhas de quem vai ser guiado ou não. É interessante a gente entender que o bonito aqui dos filhos de Deus significa o quê, pastor? As pessoas que se deixam ser guiadas pelo Espírito Santo. Então não é só ser guiado pelo Espírito Santo, é você se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Porque a palavra, ela pode vir. A palavra, né, ela pode vir falar ao seu coração. A palavra, ela pode ser pregada para você. A palavra, ela pode ser dirigida a você. Mas se você não se deixar guiar pela palavra, de nada vai acontecer, nada vai dar certo, né? Ontem nós tivemos um culto especial na nossa sede regional, onde o pastor Douglas, que é o nosso pastor lá em Suzano, ele trouxe pra gente uma palavra que eu falei, meu Deus, que palavra poderosa, muito abençoada. E ele dava algumas referências, né? Falava um pouquinho aqui, alguns exemplos desta palavra que eu tô trazendo aqui para você, acerca do direcionar, né? Deus, ele pode até te entregar uma palavra. E aí ele comentava que a pessoa ela é abençoada quando uma palavra é ministrada? Não necessariamente. Como assim? Deixa eu te explicar. A palavra de Deus ela é pregada. A Bíblia diz de sorte que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a palavra ela vem de Deus. A palavra que nós pregamos na igreja, que o pregador traz na igreja, ou a pregadora, ela é de Deus. Só que nem toda palavra que vem de Deus, ela vai causar um impacto, né, de mudança, de milagres, de maravilhas na vida de uma pessoa. Mas por quê, pastor? Porque ela não vai ter poder para algumas pessoas? Não, não é isso. O problema é como as pessoas vão lidar com a palavra que o Senhor está dando. Por exemplo, Deus pode te dar uma palavra hoje, você entender que essa palavra é para você, mas às vezes faltar o mais importante, que é o posicionamento, que é a fé, que é crer, que é agir sobre a palavra. Não adianta você ter uma palavra, não adianta você ter uma direção e você não agir sobre essa direção. Então não adianta você saber fazer o certo e continuar insistindo no errado. Não adianta você saber o que é necessário fazer hoje, mas você continuar fazendo aquilo que desagrada a Deus. Então ele está dizendo o que para nós? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, logo, estes são filhos de Deus. Então é muito interessante nós entendermos que não basta apenas ouvirmos uma palavra, nós precisamos manter os nossos pés nesta palavra, seguir essa direção, e aí então
viveremos o agir, o milagre, as bênçãos de Deus. Muitas vezes deixamos de experimentar a plenitude da bênção porque nós ignoramos o guia que Deus nos deu, que é o Espírito Santo. Tem muita gente ignorando o guia, né? Esse guia que o Senhor nos entregou. Há dois tipos de pessoas nesse caminho, hein? Há que não vê a bênção porque não pede direção, e as que não veem a bênção completa porque pararam de seguir a direção. Olha que coisa séria. Então existem dois tipos de pessoas. As que não veem bênçãos porque não pedem a direção, ou seja, elas não oram, elas não clamam a Deus, elas não pedem para Deus direcionar a vida delas. E existe aquelas que não veem a bênção completa. Ela até vê a bênção, ela até vê a coisa chegando, o milagre chegando, ela até vê as bênçãos de Deus acontecendo ou começarem, né, na vida dela. Porém, as bênçãos não são completas. Tem gente que começa a ver, né? Por exemplo, ela pede para Deus uma porta de emprego. As coisas começam a dar certo. A porta se abre, né? Ali ela começa a prosperar. Ela começa, então, a pagar suas dívidas. Ela começa a organizar a sua vida. Só que o problema tem muita gente que vai parando de buscar a direção de Deus. Ela acha que só o emprego agora tá ótimo. Não preciso mais nem na igreja. Como, infelizmente, a gente vê casos assim, de pessoas que pedem a bênção de Deus e depois elas param, né? Elas deixam de continuar orando, de continuar buscando de Deus, e aí começa a vir as lutas no trabalho, aí começam a vir as dificuldades no trabalho, aí começa a vir levantes no trabalho, e aí a pessoa começa até a achar que aquilo que Deus deu não é mais uma bênção de Deus, né? Ela acha que até foi enganada pelo Senhor, mas não foi isso. O problema é que você não perseverou em buscar a direção de Deus, você não perseverou em seguir para buscar a bênção completa. Muitas pessoas estão satisfeitas com as bênçãos incompletas, muitas pessoas estão satisfeitas com aquilo que estão tendo, e a palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dores, porém, é necessário você se manter guiados pelo Espírito. Então a palavra de hoje, ela fala para nós: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A minha pergunta para você hoje é: e aí? Você está sendo guiado por quem? Pelas emoções? Você está sendo guiado pelas razões? Ou você está sendo guiado pelo Espírito de Deus? Se você está sendo guiado pelo Espírito, a palavra então diz para você que logo então você vai encontrar a direção, você vai encontrar a direção perfeita para caminhar, e ainda que as lutas elas apareçam, pode ter certeza, em meio a todas essas lutas o Senhor te dará a vitória. Permaneça então na palavra de Deus, crendo na direção que o Senhor está te dando, e certamente Ele te abençoará. Amém? Quero orar por você, abençoar a tua terça-feira, crendo que Deus ainda tem muita coisa boa para fazer, hein? Deus tem maravilhas para te entregar, em nome de Jesus. Oremos. Pai querido, Pai amado, eu te peço nesta terça-feira, Senhor, nesse dia de hoje, que o Senhor, meu Deus, nos dê a direção completa. Mas, Senhor, a tua palavra diz que a direção completa só vem para aqueles que se deixam ser guiados pelo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nos perdoe. Nos perdoe pelas nossas faltas, pela nossa negligência. Senhor, quantas vezes nós só o buscamos quando nos competiu, quando nos interessou. E, Pai, logo deixamos de buscar o Senhor, não prosseguimos em buscar, não fomos constantes no buscar. Mas, Deus, uma vez que nós permanecemos na palavra, uma vez que nós permanecemos, meu Deus, constantes, o poder do Senhor opera. E eu te peço agora, Pai, que o Senhor venha operar na vida destas pessoas que estão agora me ouvindo. E, Pai, que o poder do Senhor que se manifesta na vida dela venha fazer, meu Deus, as obras, as maravilhas, os milagres, e que esta pessoa, meu Deus, ela possa viver tudo de bom, as novidades, as bênçãos, as maravilhas, os milagres, em o nome do Senhor Jesus. Pai, então eu oro e eu clamo, Senhor, nesse dia de hoje, nessa reta final de mês, meu Deus, talvez tenha alguém aí do outro lado ouvindo, Pai, precisando de uma bênção, precisando de um milagre, e ela está ouvindo hoje, Pai, que o que ela precisa fazer é buscar no Senhor a direção. O que ela precisa fazer é se manter buscando no Senhor esta direção, porque não basta pedir uma única direção e ficar, meu Deus, parado. É necessário
necessário buscar a direção no Senhor e se manter constantemente na tua presença. Pai, que a vida deste meu irmão, que a vida desta minha irmã seja abençoada hoje. Meu irmão, minha irmã, eu te abençoo. Com toda a sorte e bênção de Deus, eu digo em nome de Jesus, levanta, sai dessa situação, muda essa sua mentalidade, começa a colocar sua fé em ação e você vai ver o poder de Deus agir na sua vida hoje em nome de Jesus. Ainda hoje, um milagre de Deus espera por você. É isso que eu oro, eu determino em o nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, saia dessa situação. Só você pode mudar essa situação na sua vida, só você pode mudar esse quadro na sua vida. Creia. A fé é aquilo que luta, contra as evidências, a fé luta contra a realidade, a fé ela luta contra todas as obras malignas. Quem crê no Senhor não recua, não volta atrás. Ainda que os seus olhos físicos, naturais, estejam apontando para você o problema, se mantenha firme na palavra que Deus te entregou. Não estou dizendo para você fingir que nada existe, não é isso. Mas eu estou dizendo para você crer que mesmo com um problema, o Senhor pode mudar essa situação e te trazer solução. Então, fica firme na palavra, creia no que você ouviu hoje. Ainda temos mais coisas para esses próximos dias, mas eu gostaria que você se mantivesse firme, tá? Romanos 8,14, então ele diz para nós que todos aqueles que são guiados por Deus, estes são sim, filhos do Senhor. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes sim são os filhos de Deus. Então, seja você filho de Deus, seja você filha de Deus, seja guiada, seja guiado, seja uma bênção. Que Deus abençoe o seu dia, em nome do Senhor Jesus.